A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 6 com o seguinte tema: Igreja, Organismo e Organização. Quero confessar a vocês que é um privilégio muito grande para mim compartilhar com você os pensamentos, as ideias e o conteúdo que diz respeito à lição do próximo domingo, onde todos vocês estarão ministrando a igrejas, a grupos de irmãos. Portanto, para mim, um grande privilégio você ter escolhido estar aqui comigo neste momento para juntos meditarmos. Deus te abençoe ricamente. Também quero acrescentar o seguinte: esta lição de hoje é muito importante. Tome tempo para estudá-la. À medida que eu fui estudando e preparando essa lição, eu fiquei convicto de que é uma das mais importantes que já pude lecionar, que eu já pude estudar para trazer a vocês. É um assunto incrivelmente atual e vai ter repercussão. E Deus quer usar a todos nós para trazer edificação ao povo de Deus. Portanto, tire o tempo devido, dedique de verdade mesmo à preparação dessa lição. Ela vai repercutir com certeza em todo o nosso país. Ela vai mexer com a igreja. Se prepare, tome o tempo devido, tenha um coração preparado e vamos juntos então estudar esta lição maravilhosa. Vamos para a introdução da lição, então, de hoje. A igreja, enquanto organização religiosa, tem um estatuto registrado em cartório, tem uma assembleia, diretoria, conselho fiscal e outros cargos para cumprir determinadas funções. Nesta condição, ela é regida pelo Código Civil e precisa seguir os parâmetros legais, inclusive fiscais. A igreja, enquanto organismo vivo, é dirigida pelo Espírito Santo, pois pertence a Cristo. Ela é o principal instrumento do reino de Deus para atuar no mundo decaído, sendo formada de seres humanos decaídos, mas que foram redimidos do pecado pelo sangue de Jesus. Como organização, a igreja é visível, local, humana, imperfeita e temporária. Como organismo, ela é invisível, universal, espiritual, perfeita e permanente. Neste aspecto é mais difícil entender a igreja, visto que se refere à união mística dos salvos com Jesus. Muitos que fazem parte da igreja visível podem não fazer parte da igreja invisível. Muitos que pertencem à organização religiosa podem não fazer parte do reino de Deus. A igreja só é reconhecida como uma organização humana durante o tempo em que ela permanece neste mundo. No céu não haverá denominações, nem títulos, ministérios, templos, credos ou qualquer outro símbolo que sirva para separar o corpo de Cristo. Conforme disse João sobre a cidade santa: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. As coisas ficam complicadas se não entendermos a diferença entre a igreja como organização visível e igreja como organismo invisível. Por exemplo, Jesus se encontra do lado de fora da igreja de Laodiceia, conforme lemos: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ao mesmo tempo em que a organização religiosa rejeita o Senhor Jesus, ele então chega ali à porta e propõe entrar, não na organização, mas na vida daqueles que pudessem ouvir a sua voz e abrir a porta. Ele individualiza a sua obra na vida de cada pessoa quando diz: se alguém ouvir a minha voz. A sua promessa de salvação é personalizada e individualizada. Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isto significa que
que, mesmo que as igrejas como organizações fracassem, nós não temos que fracassar. Independente de qualquer organização humana, nós podemos estar totalmente ligados em Cristo, a videira verdadeira, e entrelaçados como membros do corpo de Cristo, porque todos temos que batalhar pelo sucesso, pelo crescimento das igrejas locais, pelo seu bom desempenho espiritual, pelo seu testemunho e pela pregação do Evangelho. Todos temos que estar integrados na organização visível, oferecendo o melhor de nossa vida e de nosso trabalho para o crescimento da nossa comunidade. Milhares de pessoas dependem vitalmente da organização humana para se firmarem no Evangelho. Portanto, embora saibamos que existe essa distinção entre igreja visível e invisível, não podemos abandonar a igreja visível. Temos que ficar com ela, com a mão no arado até que Jesus volte. E eu quero aproveitar este ponto para fazer a seguinte pergunta a vocês. Como está a sua igreja local? Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? Como igreja visível, ela está aprovada ou reprovada? Espero no Senhor que o mesmo relatório que foi dado sobre as igrejas locais nos dias apostólicos também possam ser dado sobre as igrejas atuais. Veja que lindo o que está escrito. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. Vamos ver os 3 objetivos desta lição. Número 1, aprofundar o entendimento acerca da igreja enquanto corpo de Cristo, como um organismo ordenado. 2, compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. E 3, aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã, e a escolha do modelo de nossa igreja. Ponto de número 1, a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo. Somente a igreja como organismo é universal. Ela junta todos os salvos do mundo inteiro, como povos, línguas e tribos, e estes se encontrarão no céu. Conforme lemos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Todos os crentes, unidos, formam o corpo de Cristo. Essa descrição bíblica da igreja é mais do que uma figura de linguagem. Os crentes realmente são unidos pelo vínculo do amor, formando um organismo vivo. Nesta unidade funcional podemos visualizar a operação de cada membro, trabalhando individualmente e em sincronia, pela saúde e pelo crescimento de todo o corpo. Os membros não existem independentemente um dos outros. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios 12, 12 e 13. A igreja como organização. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. Toda a comunidade cristã necessita de organização. Mesmo a igreja primitiva possuía o mínimo da organização. Por exemplo, a igreja primitiva desenvolveu uma estrutura envolvente. Desde os primeiros relatos, vemos que a comunidade se manteve unida e participativa, conforme lemos. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 41 a 44.
As palavras agregaram-se em cada alma, todos juntos e etc. Denotam que naqueles dias ninguém podia ficar de fora. A igreja local que conseguir desenvolver uma estrutura envolvente, onde todos os seus membros são integrados nas atividades do corpo, crescerá tanto quanto a comunidade do primeiro século. Segundo, a igreja primitiva tinha uma identidade pessoal. Lucas escreveu: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Essa era a referência absoluta do caráter da igreja, o ensino dos apóstolos. Agora, o que era a doutrina dos apóstolos? Eram os mandamentos deixados pelo Senhor Jesus Cristo aos seus apóstolos, conforme lemos. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos, capítulo 1, verso 1 e 2. A liderança da igreja era centrada nos apóstolos. Os apóstolos doutrinavam os crentes, administravam as doações, instituíam novas lideranças locais, reuniam-se em concílio para resolverem as questões doutrinárias, fundavam novas igrejas e mantinham a supervisão de todo o trabalho. Não existe nenhum problema com a organização, desde que ela coopere com a obra do Espírito Santo. E terceiro, a igreja primitiva tinha normas para admitir os seus membros. Conforme lemos, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Atos 2, 38 a 40. Neste texto encontramos pelo menos 4 normas fundamentais. A primeira norma da igreja era a do arrependimento. A segunda norma, a fé em Cristo, expressa no batismo em águas. A terceira, o recebimento do dom do Espírito Santo. E a quarta norma era a separação da sociedade mundana. Salvai-vos desta geração perversa. Muitas igrejas locais deixaram de crescer a partir do momento em que começaram a admitir membros que nunca se arrependeram, que nunca demonstraram uma fé genuína em Cristo, que nunca se importaram em receber o batismo no Espírito Santo e que nunca se apartaram do mundanismo. Sem essas regras, a igreja deixa de ser igreja. Terceiro, organismo e organização. Existem pessoas que querem acreditar que a igreja só deve funcionar como um organismo e rejeitam toda forma de organização. Porém, isto é impossível. Todo organismo necessita de organização. Precisamos entender que pode existir uma perfeita harmonia entre o organismo e a organização, desde que cada um esteja em seu devido lugar. No dia de Pentecostes, milhares de pessoas se acharam confusas diante da efusão do Espírito Santo. Foi necessário que alguém tomasse a frente para explicar o que estava acontecendo. Essa liderança coube a Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos 2,14. De forma espontânea e coordenada, Pedro e os demais apóstolos se colocaram de pé para darem as primeiras instruções. Essa atitude demonstra que a instituição da liderança na igreja é não somente empolgante, mas necessária. Toda igreja local precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Primeiro, por maior que seja a igreja local que frequentamos, ela é pequena em relação à igreja universal e não pode funcionar sem a sua liderança e suas regras doutrinárias. 2. Como membros da igreja local não podemos perder de vista a realidade de que somos apenas parte da grande igreja universal. 3. Devemos nos esforçar não apenas pelo crescimento de nossa comunidade, mas sim em favor de todas as comunidades cristãs ao redor do mundo. 4. Devemos perseverar em oração pelo crescimento de todos os cristãos, a fim de que todos se tornem obreiros desta grande seara. E 5, acrescentando algo mais,
devemos entender que em meio a todos os esforços, planejamentos e organizações, Jesus está edificando a sua igreja, não a nossa. Ponto de número 2. Igreja, um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, o Novo Testamento, e especialmente o livro de Atos e as epístolas, se referem às igrejas locais, citando-as pelo nome de suas localidades. Por exemplo, Lucas escreve: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, Atos 13:1. Paulo também escreve: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias na Ásia, em Cristo, Romanos 16, 3-5. E por fim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja do Senhor foi estabelecida desde os dias apostólicos em diferentes cidades, países e continentes. Devido às dimensões geográficas, era impossível que todos os cristãos reunissem no mesmo lugar. O distanciamento físico dos cristãos, então, era inevitável. As igrejas locais se encontravam e até hoje se encontram em domicílios diferentes, porém, dentro do mesmo reino. Para evitar possíveis rupturas na comunhão dos santos, o Senhor estabeleceu os pilares que garantem a permanente unidade da sua igreja, conforme escreveu Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de 4-6. Vamos ver os pilares, são eles: um só corpo. Trata-se evidentemente do corpo de Cristo, onde o crente é inserido através da conversão e pelo Espírito Santo de Deus. Um só Espírito, o mesmo Espírito Santo habita em cada um de nós, cristãos, de modo que pertencemos uns aos outros no Senhor. Encontramos cerca de 12 referências ao Espírito Santo aos Efésios, pois ele é essencial à vida cristã. Uma só esperança da vossa vocação. Trata-se de uma referência à volta do Senhor para levar a sua igreja ao céu. O Espírito Santo que habita em nós é a garantia dessa promessa maravilhosa. Paulo sugere que o cristão consciente da existência de um só corpo, que anda no Espírito e aguarda a volta do Senhor, jamais promova qualquer cisão no corpo de Cristo. Um só Senhor, Ele é o Senhor, Jesus Cristo, que morreu por nós, que vive por nós e um dia voltará para nos buscar. É difícil entender como dois cristãos que dizem servir ao mesmo Senhor não consigam andar em união. Alguém perguntou a Gandhi, o líder espiritual indiano, qual é o maior empecilho para o crescimento do cristianismo na Índia? Ao que ele respondeu: os cristãos. Reconhecer o senhorio de Cristo é um passo enorme em direção à unidade espiritual do povo de Deus. Uma só fé. Existe apenas um conjunto definido de verdades que Cristo confiou à sua igreja, que constitui a fé. Judas a chama de a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Os primeiros cristãos professavam um conjunto de doutrinas básicas que ensinavam, guardavam e transmitiam aos outros. Os cristãos podem discordar de certas questões superficiais de interpretação e prática eclesiástica, mas todos devem concordar em relação às doutrinas cardeais da fé cristã. Um só batismo. O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado em água, se tornando exemplo para cada um de nós que estamos dispostos a seguir os seus passos. O batismo é símbolo de conversão, ou seja, o cristão que se batiza está confirmando a sua obediência a Cristo. É pelo batismo que ingressamos na vida da comunidade. Somos batizados apenas uma vez. A seguir, devemos andar em novidade de vida. O batismo nos compromete ao discipulado permanente. Paulo também pode estar se referindo ao batismo no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que é a nossa inclusão na igreja invisível. Um só Deus e Pai. Paulo gosta de enfatizar Deus como Pai. A união maravilhosa dos cristãos na família de Deus fica evidente nessas palavras.
pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas e em todas as coisas. Somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união. A oração que Jesus ensinou a seus discípulos é dirigida ao Pai Nosso e não ao meu Pai. Uma das grandes preocupações de Paulo é que os cristãos não rompam a unidade do Espírito ao concordar com falsas doutrinas. E o apóstolo João faz uma advertência semelhante. A igreja local não pode crer na paz a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus é primeiramente pura, depois pacífica. Tiago 3,17. A pureza doutrinária em si mesma não produz a unidade espiritual, pois há igrejas fortes no que diz respeito à doutrina, mas fracas no que diz respeito ao amor. Por isso, Paulo une as duas coisas dizendo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, aos Efésios 4,15, no seu aspecto litúrgico e ritual. Esses dois aspectos são reais, mas devemos ter bastante cuidado para que eles não engessem a obra do Espírito Santo. Quando ouço alguém dizendo, vamos fazer a leitura como é de costume, ou vamos orar como é de costume, e etc., eu fico com receio de que estamos entrando no modo automático, que estamos repetindo palavras religiosas, chavões, sem sentido, sem o devido propósito de adorar a Deus. Me lembro das palavras do Senhor Jesus Cristo quando advertiu: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Com respeito ao formato do culto, devemos seguir o modelo que está na Bíblia. Está escrito: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27, verso 4. Aí temos as duas partes essenciais de um culto. Primeiro, contemplar a formosura do Senhor, que diz respeito à adoração. E segundo, aprender no seu templo, que diz respeito à ministração da palavra. Se essas duas partes forem feitas, forem ministradas, desenvolvidas com o devido temor e reverência a Deus, nós teremos um grande culto. Com respeito às ordenanças, eu prefiro a expressão ordenanças ao invés de rituais. Essas só existem duas no cristianismo: o batismo em águas e a ceia do Senhor, as quais conhecemos muito bem. Essas regras que acabamos de citar são válidas para todas as comunidades cristãs no mundo inteiro. Não tem como mudar isso, não tem como inovar, tem que ser praticadas estritamente dentro da orientação que Jesus Cristo deixou. Ponto de número 3. O governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Episcopal. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, 1 Timóteo 3:1. Não existe nada de errado com a palavra bispo. O que está errado é o emprego desta palavra para criar uma espécie de hierarquia eclesiástica na igreja. A palavra origina de duas palavras gregas, ep e skopos, que significa literalmente ver ao redor, ou aquele que vê ao redor. O termo diz respeito à função dos presbíteros, que tinham que supervisionar o rebanho do Senhor. O olhar ao redor refere-se ao cuidado em guardar as ovelhas, protegê-las dos lobos devoradores, conforme disse Paulo aos presbíteros de Éfeso. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, e depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Atos 20, 28 a 29. Os títulos presbíteros, bispos e pastores são sinônimos. Não se refere a nenhum grau de superioridade ministerial conferida a alguém. Foi a Igreja Católica Romana que começou a usar o título de bispo com a finalidade de estabelecer a primazia papal.
Infelizmente, algumas igrejas evangélicas estão imitando a igreja romana nessa forma ridícula e enganosa de estabelecer o seu próprio bispado. Se eu fosse ministros dessas igrejas, recusaria este título. A intenção em que ele está sendo usado é totalmente antibíblico. É um emprego de um título gerado pela soberba humana. É um emprego falso. Segundo, presbiteral. Como já dissemos, o termo grego presbíteros significa literalmente ancião ou mais velho, mais maduro. Refere-se à maturidade do líder cristão. No sistema presbiteral, a igreja elege um corpo de presbíteros e forma um conselho para governar a igreja. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Congregacional. Nesse sistema, o pastor é eleito pelos próprios membros da igreja local em Assembleia Geral. As igrejas locais, nesse regime, são autônomas entre si, sendo ligadas diretamente ao órgão maior, chamado de Convenção Geral. As igrejas locais, então, sendo autônomas, podem tomar suas próprias decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. Este é o modelo seguido pelos batistas. 4. Sistema de governo de nossa igreja. A Assembleia de Deus, no Brasil, tem um sistema híbrido que reúne elementos do sistema episcopal e congregacional. Até o ano de 1930, nós seguimos um modelo congregacional. Porém, a partir da criação da Convenção Geral de 1930, foram agregados alguns elementos do modelo episcopal. Atualmente, as nossas igrejas locais possuem certa autonomia administrativa, tendo que prestar relatórios financeiros a uma igreja sede regional, a qual chamamos de sede do campo. Esses campos são filiados às convenções estaduais e estas, por sua vez, à Convenção Geral. O modelo adotado pelas Assembleias de Deus foi aprovado por Deus e resultou no grande avivamento que todos conhecemos. Todavia, é importante dizer que as Assembleias de Deus têm perdido muito de seu poder influenciador sobre a sociedade. Desde que surgiram novas lideranças com ideias liberais, a igreja deixou o seu poder persuasivo e desceu do seu alto nível de espiritualidade. Não descremos que as pessoas continuam sendo salvas em nosso meio, mas sem dúvida, este número diminuiu muito. Temos que fazer uma avaliação séria e madura para ver onde estamos errando. Com certeza o Senhor continua conosco, porém precisamos recuperar o que foi perdido. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2:5. Vamos para a conclusão desta lição. Vimos nessa lição os dois aspectos da igreja, como organismo e como organização. Ambos são importantes. De acordo com o Novo Testamento, o aspecto organizacional da igreja primitiva era bem simples. Contava com um corpo de obreiros, formado por diáconos e presbíteros, tendo o colégio apostólico como supervisores da obra. Qualquer que seja o modelo organizacional adotado, é importante que ele se aproxime ao máximo do modelo bíblico. Se optarmos por grandes inovações, perderemos a singeleza que sempre caracterizou a Igreja do Senhor. Simplificando, podemos dizer que o que realmente importa é que cada líder das igrejas locais sejam homens totalmente comprometidos com a vontade de Deus, que saibam conduzir o rebanho do Senhor nos caminhos da obediência e da santidade e que aguardem humildemente a vinda do sumo pastor, conforme ensinou Pedro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5, de 1 ao 4. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Deus esteja com todos. Amém.